Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou fazer um vídeo interessante. Eu tava pensando aqui em alguns temas e em dores que nós, criadores de site, temos, né, ao longo da nossa vida. E se você já está em um nível de contratar outro profissional, né, para trabalhar para você, esse vídeo é mais não é um disclaimer a palavra, é mais uma reflexão mesmo de uma dificuldade que eu estou vivendo neste exato momento aqui na agência, na F-Design. Então eu quero compartilhar com vocês. Isso me deu até a ideia de fazer um próximo vídeo, ou talvez um que saia até anterior a esse, que é sobre quanto ganha, né, um criador de sites usando o WordPress. E claro que a gente pode falar de um nível iniciante, intermediário, um freelancer mais experiente e até no caso meu, de que tem uma agência que já precisa contratar outras pessoas para trabalhar com a gente. Então o tema você já viu aqui na thumb, por isso você clicou. Por que é tão difícil contratar um bom profissional que cria sites, né, utilizando o WordPress? Bom, a gente tem que pensar nisso de vários ângulos, né? O primeiro é quanto a empresa ou o profissional está disposto a pagar por essa ajuda, né? Para empreender e contratar mais uma força motriz dentro da sua empresa, e quanto o mercado pede, né? Então hoje, por exemplo, eu sou designer gráfico por formação, e aqui na F-Design a gente tem mais alguns colaboradores, entre eles um designer gráfico, um parceiro que ele não é folha salarial da F-Design, mas é quase isso que seria um profissional de tráfego, né, de marketing digital, porque o marketing digital, na verdade, ele envolve tudo, inclusive a criação de sites, né, de landing pages e tudo mais. Mas é um profissional de marketing digital focado em tráfego. Temos, às vezes, um ou outro ilustrador que participa de alguns projetos e tudo, mas são profissionais que muitas vezes são mais fáceis de contratar do que criadores de sites. Por quê? Porque muitas vezes você vai contratar um designer gráfico, e eu vou focar aqui na comparação entre designer gráfico e o web designer, né? E aqui, quando eu falo de web designer, eu não estou falando de programador, eu não estou falando de front-end, de back-end, eu estou falando de uma pessoa que consegue pegar um briefing e entregar um site pronto utilizando o WordPress, seja com Elementor ou não, mas utilizando de uma maneira como se fosse quase que uma criação de design gráfico, mas com implantação no WordPress, né? Então essa pessoa precisa ter conhecimento de servidor, de apontamento DNS, que é muito básico, mas muita gente nem sabe o que é isso. Precisa entender como fazer um backup de um banco de dados, precisa entender se ela vai utilizar o cPanel ou o FileZilla. Então tem muita gente, se você já chega com essas perguntas, ela nem sabe o que é, ou já fica meio perdida. Inclusive, se você é iniciante e alguma dessas perguntas te deixou meio perdido, corra atrás para saber, porque é realmente muito básico. Então ela precisa saber instalar um WordPress, ela precisa saber configurar, ela precisa saber quais plugins de segurança ela deve utilizar, ela tem que saber quais recursos disponíveis tem para a criação desse site, enfim. Quando você vai contratar um profissional desse, duas coisas acontecem. Ou esse profissional ele não tem habilidades suficientes para receber os projetos que a agência tem, isso é um ponto. E aqui eu não estou falando de grandíssimos projetos, estou falando de sites institucionais, falando de landing pages, né, e com um volume maior, porque hoje tem uma necessidade no pessoal, principalmente infoprodutores, de criação de landing page. Estou falando de e-commerce simples, enfim. E e-commerce utilizando também, né, o WordPress. Tem algum caso ou outro que a gente utiliza um Nuvem Shop da vida, mas a gente preza muito mais pelo WordPress, porque é a nossa especialidade. E a gente não consegue esse profissional, porque ou ele está muito iniciante para aceitar um valor de mercado próximo ao que é praticado com o design gráfico, que é, no caso pessoal, o que a agência pode oferecer. E se a pessoa já tem um certo domínio,
Geralmente ela não aceita porque ela fecha um site no mês e às vezes ela vai trabalhar uma semaninha nesse site, 4 dias, 3 dias que seja, e ela vai ser muito melhor remunerada, né? Então não é um problema, o mercado ele é como ele é e a gente tem que se adequar. Então ou a gente paga mais por um profissional que busca mais essa estabilidade e não tem tanto um viés empreendedor e prefere o garantido, ou você vai pegar uma pessoa para treinar e essa pessoa você vai treinar e em algum momento, em pouco tempo, ela vai caminhar com as próprias pernas e você vai ter que passar por esse processo com uma outra pessoa, porque a área é muito boa financeiramente. Então, um profissional que ganha R$2.000, R$2.500, quando ele conseguir 1, 2, 3 clientes no mês pagando os mesmos R$2.000, R$2.500 por site, não faz muito sentido ele continuar, porque 2, 3 sites para uma pessoa que tem um nível intermediário, ele já consegue, ou ela já consegue, trabalhar isso dentro de um mês, sabe? Às vezes vai interpolar um mês com o outro, mas, enfim, potato, né? A ideia é que o rendimento médio mensal dessa pessoa vai ser bem maior do que como contratado, PJ ou CLT que seja. Então você precisa encontrar um profissional que às vezes queira a estabilidade e não queira empreender, correr atrás de clientes, que inclusive foi o tema do último vídeo, e isso tem sido um impeditivo. A verdade é que hoje eu consigo ver uma pessoa que consegue fechar os 2, 3 primeiros sites assim, dentro dos primeiros meses, com a cabeça de reinvestir em tráfego, de conseguir novos clientes, com os próprios clientes indicando para outros, a tendência é que em um ano ela já consiga caminhar com as próprias pernas. E aí o que a gente precisa fazer é ou aumentar o valor desse profissional ou pegar alguém que esteja disposto a aprender e começar e tudo mais. Então, é uma dificuldade, não é um problema, obviamente. Eu acho que isso é maravilhoso para a nossa área. Quanto mais a gente ganhar dinheiro, melhor, sabe? E as empresas, quando elas vão crescendo com clientes maiores, elas vão conseguir pagar esse profissional. Mas é uma questão difícil de ser ponderada, justamente por isso. Então esse vídeo é mais até para falar que se você está iniciando e tem medo de não crescer, continue, porque em pouco tempo você consegue ganhar aí 7, 8, 10 mil reais por mês criando sites, né? Tem que, claro, o trabalho não é fácil, porque o trabalho de fazer o site é o menor deles, né? O de conseguir clientes é muito maior, o de manter relacionamento é muito maior. E depois, quando você chegar num nível que conseguir muitos clientes, você vai precisar de outra pessoa para te ajudar para manter isso e você vai passar por esse problema. Então, não é um problema exclusivo de pessoas que têm empresa agora. E você, quanto consegue ganhar exclusivamente com sites? Isso é um vídeo que eu posso fazer, inclusive, né? Como eu disse, mas no meu caso é um pouco complicado porque mistura muito. Eu tenho clientes, inclusive, por ser designer gráfico, por ser motion designer também, eu trabalho com vídeo, edição, a gente faz um pouco de tudo que é gráfico aqui na agência. É um pouco difícil saber quanto eu recebo só de website, porque às vezes o mesmo cliente ele faz um pacote que a gente trabalha com criação de site, com social media, com edição de vídeo, a gente faz um pouco de tudo para esse cliente. Então, se esse cliente é mensal, igual alguns deles, eu não consigo falar, olha, de site ele me paga tanto por mês, mas, por exemplo, a gente tem contratos aqui de 2, 3, 4 salários que envolvem a criação de várias peças, e eu tenho certeza que se não fosse criação de sites, a gente não conseguia nem metade desse valor. Então, às vezes, o cliente ele investe na agência como um todo, né, como comunicação integrada mesmo, e parte disso é muito devido ao site, porque se ele contratasse isso por fora, para ele ficaria inviável, né? Claro que cada cliente tem um tamanho, uma condição diferente. Mas, enfim,
Fica aqui essa reflexão, esse insight. Comenta aqui o que vocês acham disso, se faz sentido para você, se não, qual momento de carreira você tá. Vamos conversar, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.